Nosso nariz é um filtro do nosso corpo, né? O ar para entrar precisa ser filtrado. E esse filtro precisa ser limpo. E para ser limpo precisa fazer essa tal da lavagem. E a gente aprende fácil? Muito fácil. Inclusive, se quiser, a gente pode fazer um tutorial aqui fazendo a lavagem aí para quem Ah, vamos, tiver eu vou ao vivo. adorar isso. Podemos fazer. O maior problema aí que acontece, eu queria explicar algumas coisinhas. Então, Pode por que a explicar. criançada toda, principalmente quem tem criança aí, fica extremamente preocupado? A criançada está indo para o pronto-socorro, uma atrás da outra. Todas as crianças, então, estão encatarradas. Isso se deve, principalmente, porque nós ficamos 2 anos aí reclusos. E o nosso sistema imunológico, normalmente, ele precisa ser estimulado. Antes da pandemia, a gente andava sem máscara, a gente tinha contato com vírus, com bactérias, a gente não tinha tanto cuidado como a gente tinha hoje. E o nosso sistema imunológico, ele era muito estimulado. Então, ele ficava o tempo inteiro em alerta. Quando apareceu o Covid, uso de máscara, reclusão, fizemos tudo isso para poder evitar a contaminação com o Covid. Só que o nosso sistema imunológico foi muito pouco estimulado, principalmente as crianças, que não têm uma memória imunológica. Nós já passamos por várias gripes, então sempre fica alguma coisa. E quando essas crianças retornaram para as escolas esse ano, houve um boom aí de catarreira, tosse, principalmente tosse. As mães não aguentam mais ver as crianças tossindo, nariz escorrendo, otite, sinusite, amidalite, enfim, todas as ites aí afloraram. E no meio da pandemia, para ajudar as pessoas, principalmente quem estava com medo, eu comecei a fazer alguns vídeos orientando de uma maneira simples como melhorar. Então, todo mundo que estava encatarrado não saía de casa. Então, eu comecei a ensinar a fazer a lavagem. E aí estourou o vídeo, e aí a gente começou a fazer um vídeo atrás do outro e tivemos uma resposta muito, muito legal, tá? Então, essa lavagem, principalmente, tem ajudado muitas pessoas. E aí eu estou à disposição aí, para o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem que eu faça aí, já estou à disposição. Essa lavagem, ela lava exatamente os seios da face, é isso? Lava. Deixa eu pegar aqui uma garrafinha. Existem vários modelos hoje em dia no mercado. Então, eu peguei aqui uma garrafinha para mostrar. Tem 240 ml de líquido que vai aqui. A gente coloca água filtrada, coloca salzinho e vai chacoalhar e colocar no nariz. Quando a gente coloca, é muito volume que entra no nariz. Não é igual esses sprays que vai só uma borrifada. Então, isso aqui é um copo praticamente dentro do nariz. E aí, pegar aqui o nosso amigo cara rachado. Todo mundo que assiste conhece o cara rachado. Então, Ai, que nós maravilha! temos cavidades dentro do seio da face, tá? Que é o seio maxilar, o seio frontal, o seio esfenoidal, o seio etimoidal. E esse seio da face serve para quê? Não é só para ter sinusite, ele serve também para deixar nosso crânio mais leve e para dar mais ressonância para a voz, tá? Como se fosse uma caixa acústica. Só que essa estrutura aqui, ela produz muco. E nós produzimos, em média, 700 ml de muco por dia. Então, se a gente pegar um seio da face, vamos fingir que isso daqui é um seio da face, tá? Tá aqui. Então, aqui nós produzimos 700 ml de muco por dia. Esse muco, se você for ver, tem um buraquinho aqui e tem um reservatório. Ele é antinatural, essa drenagem. Então, se a gente produz 700 ml, normalmente o que a gente vai pensar é que ele vai inundar e depois ir para o nariz. Só que isso não acontece. Isso não acontece porque nós temos cílios que fazem essa limpeza e vai drenando essa secreção. Então, não chega a acumular. Só que quando a criança está gripada, quando a criança está resfriada, quando está com rinite, quando começa uma sinusite, essa mucosa que está em azul, ó, fininha, ela incha. Ela inchando, ela fica desse jeito, tá? E aí tampa essa saída. Quando tampa essa saída, esse muco que está sendo produzido vai ficar preso. E aí começa a sinusite. Então a pessoa começa a ter dor na face, começa a sentir aquela voz anasalada e começa a ficar com catarro amarelo. Catarro amarelo já é sinusite, tá? Todo mundo que gripa fica com catarro amarelo já é sinusite. E nessa fase,
Normalmente, o Aí pessoal já entra é pior. antibiótico. Não, não é. A gente consegue já reverter com a lavagem. Se a gente lava, isso daqui a gente consegue reverter. Se isso se estender por mais de 10 Mesmo se o dias, catarro ficar amarelo? mesmo se o catarro ficar amarelo. Por isso que a gente vai fazer uma faxina com essa lavagem, tá? Então a gente Ah, faz essa tá. lavagem para poder evitar entrar, porque o antibiótico não é a solução. O antibiótico é só um empurrãozinho que dá para o nosso corpo. O sistema imunológico, ele que vai combater a infecção. A gente só precisa dar um empurrão. Se a gente tira uma grande parte desse catarro, o sistema imunológico dá conta disso, tá? E antes de entrar com antibiótico, a gente às vezes pode entrar com anti-inflamatório, mas muitas vezes só isso daqui já livra a criança. Pelo menos meus filhos esse ano começaram com catarro. Começava, já fazia lavagem e melhorava muito, tá? Então, é esse o E segredo a criança dessa. reage bem à lavagem? Muito bem, muito bem. O que acontece? Normalmente, a criança ela vai ter resistência. Se eu pegar qualquer adulto aqui, que nunca fez lavagem, segurar, pegar essa garrafinha, colocar no nariz e apertar, ou ele vai me dar um murro na cara, ou ele vai reagir, ou ele vai me dar espernear. Criança não é diferente. Então, o que a gente tem que fazer é trazer a garrafinha, mostrar que é um brinquedo, fazer a lavagem no adulto primeiro, dá para a criança, coloca no nariz, aperta um pouco, começa a comemorar. E muitas crianças fazem sozinha, porque se aperta com muita força, pode incomodar o ouvido. Então, se a criança não está querendo e trava, e o adulto aperta, ele não vai parar de lavar, porque ele vê lá nos vídeos que tem que entrar e sair do outro lado, ele vai forçar. E a criança pode se incomodar e ficar traumatizada com isso. Então, a gente sempre familiariza a criança com essa lavagem. Tá? Para poder. E as crianças fazem tranquilamente. Tem um monte de vídeo de crianças fazendo essa lavagem aí na internet. Super, super legal. E esse vidrinho a gente compra na farmácia? Na farmácia, tem várias farmácias, tem. Tanto é que virou uma febre isso daqui, ficou em falta um bom tempo, então o pessoal começou a fazer algumas adaptações, mas agora já regularizou, porque vendeu muito essas garrafinhas, tá? Então tem vários Eu tipos de achei que garrafinhas. a garrafinha tinha que levar soro fisiológico. Mas você falou que Pode ser pode ser soro água mineral. fisiológico, mas normalmente ela vem com sachêzinho. Então, normalmente ela vem com sachêzinho, tá? Então você coloca um sachêzinho aqui para 240 ml de água filtrada e aí vira como se fosse o soro fisiológico. Contém um pouquinho de bicarbonato aqui. Ou você pode usar o soro fisiológico, mas muitas vezes fica mais caro do que comprar o sachêzinho pronto já. Então acabou, você compra um refil, ele tem um Ah, tá. O refil e sachêzinho aí também você vende pode ir na usando. farmácia, pronto. Vende, ele já vende pronto. Cada marca tem o seu próprio kitzinho aí para poder fazer. Então é uma coisa bem prática que ajuda muito os pais, as mães. Agora, muitas crianças, tudo que elas não tiveram em 2 anos, elas estão tendo agora, do começo do ano para cá, desde que retornaram para as escolas. Impressionante, é. Toda hora tem um assunto. O nariz está sempre escorrendo. Nariz correndo, catarro. E os pais é que mais sofrem com isso, porque a criança não dorme, tosse e vai. Vamos fazer essa lavagem, Leda? Vamos embora. Mostrar como é que faz? Então vamos lá. Então primeiro, eu vou pegar uma água aqui. Deixa eu explicar só uma coisa antes de fazer a lavagem. Uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento é que o soro, esse líquido que a gente vai colocar, vai entrar por aqui, vai inundar todos os seios da face, por isso que ele atinge os seios da face, vai dar a volta e vir para o outro lado. Só que, se a gente fizer com muita força, lá no fundo do nariz, tem esse caninho aqui, ó, esse buraquinho, que é a tuba auditiva, que vai para o ouvido, que é esse canalzinho aqui. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Que é esse canalzinho aqui. Se você força, o soro pode entrar, ó, o ouvido aqui, tá? O soro pode entrar e incomodar o ouvido. Então não deve forçar, tá? Muita gente fala, doutor, mas eu queria que saísse do outro lado. Se não sair do outro lado, não tem problema se ele ir para a garganta, tá? Ou gospe, ou às vezes se engolir também não tem problema. O importante é fazer devagar, sem pressa de finalizar, tá? Então ele vai entrar, vai dar a volta e vai sair para o outro lado. E aí tem a posição certa de colocar a cabeça. Então, primeiro, vamos pegar a garrafinha aqui. Colocar aqui, ó, o soro. Vale a pena ser um sorinho mais morno, tá?
que fica mais confortável. Então a gente coloca aqui 240 ml. Para esse sachê, pelo menos, é 240 ml. A gente abre isso daqui. Inclusive, Leda, o próprio Duda, agradecer o Duda também, ele entrou em contato comigo falando da lavagem, que tem ajudado. O Duda está encantado com a lavagem, porque o Duda tem sinusite recorrente. Pela voz dele, é mais anasalada, dá para perceber. Às vezes a gente, de tanto atender paciente com sinusite, a voz fica mais anasalada, a gente pensa, esse cara aí parece pólipo, parece sinusite, parece adenoide. A gente começa a ficar até com o ouvido refinado para a voz. Então aí coloca aqui, mesmo? Ó, o salzinho. Coloca o conteúdo do envelopinho aí. Isso, que é sal, tá? Sal e bicarbonato. Tá. Vamos chacoalhar aqui. Rezar para dar tudo certo, que estamos ao vivo, né? Mas vai dar certo. Eu já vi várias vezes você fazendo essa lavagem no seu canal. Essa lavagem aí virou até dissolver tudo. Vou pegar uma bandeja. Então a gente faz o seguinte, coloca aqui, tá? Não é para colocar assim, senão ele veda, então deixa assim. Inclina a cabeça para frente, deixa eu até me posicionar aqui para todo mundo ver. Para frente e um pouquinho de lado. E aperta devagar. Caramba! Uma das coisas que o pessoal faz é assoar o nariz. Não pode, tá? Ah, não? Não. Ó, puxa para dentro. Por quê? Se a gente assou o nariz, a gente faz força e vai parar lá pro ouvido também. Então não pode assoar o nariz. E se parar no ouvido, o que acontece? Não forçar, esperar que volta, tá? E aí aguardar a sair do ouvido. Se vier o tempo de fazer outra lavagem, não fazer outra lavagem enquanto sentir que tá mais ou menos no ouvido. E não ficar suando o nariz, fazendo aquela pressão, parecendo que tá descendo a Serra do Mar. Inclusive, minha voz já ficou meio anasalada. Por quê? Porque encheu de soro. Você sente que tá mais pesado. Inclusive, se a gente pega e faz inclina a cabeça para frente, muitas vezes ele pode ainda sair. O que acontece... Agora não saiu porque eu não fiz a garrafinha inteira. O que acontece, quem faz essa lavagem, aí ao longo do dia, a pessoa abaixa para pegar alguma coisa no chão, aí sai soro. Aí vira assim e sai soro. Então, vale a pena, depois que fizer a lavagem, fazer algumas manobras para sair todo esse soro. E a respiração fica muito, muito, muito boa, muito leve, tá? Então, isso ajuda muito para quem tem todos esses problemas. É obrigatório para quem tem rinite, para quem está encatarrado também. E se quiser adotar como hábito diário, também vale muito, muito, muito a pena. Por quê? Como hábito diário? Igual a gente escova os dentes, a gente tem que lavar o nariz, tá? Ainda mais quem vive em grandes centros, poluído, com fumaça, com fuligem, quem vive em área urbana, tá? Então o ar ele é muito carregado, muito poluído. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!